Olá, colegas da ABEM! Iniciamos nesse momento o nosso novo projeto chamado Clipping. E o intuito é passar a divulgar a todos vocês conteúdos fidedignos sobre a esclerose múltipla, sempre alinhados com todas as novidades e as melhores evidências científicas dos conteúdos produzidos não apenas no Brasil, mas também em todo o mundo. A nossa ideia é que esse seja, então, um canal aberto e extremamente dinâmico, ou seja, a participação de todos vocês será sempre muito bem-vinda. Ou seja, solicito a vocês que participem dessas produções com relação aos seus conteúdos. Gostaria que vocês nos enviassem, então, ideias, não é? Sobre pautas e assuntos de interesse comum, sempre relacionados à esclerose múltipla. A nossa ideia, então, é passar a informar a todos os nossos associados aqui da ABEM, também os nossos seguidores nas redes sociais, a comunidade geral e também todas aquelas pessoas que nos apoiam até este momento. E também as pessoas que se interessem por assuntos, sejam pessoas que são acometidas pela doença, acompanhantes, familiares, estudantes, profissionais, enfim, todas aquelas pessoas que tenham interesse nos avanços científicos da esclerose múltipla. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast inicial. Hoje, o tema é Converse com os Doutores, com a participação do Dr. Guilherme Olival, que é neurologista, e também da doutora Alice Estevo, que é fonoaudióloga, ambos especialistas em esclerose múltipla. Bom, olá, meus amigos, eu sou Guilherme Olival, estou aqui com a nossa convidada de hoje, que é fonoaudióloga. Quer se apresentar, Alice? Sim. Olá a todos vocês, o meu nome é Alice Estevo, sou fonoaudióloga, especialista em esclerose múltipla. É muito legal receber a Alice aqui, porque a Alice trabalha como fono aqui na ABEM já faz muitos anos. É uma das pessoas que eu tenho bastante orgulho de trabalhar junto e que faz um trabalho muito bonito aqui e que tem essa especialidade que é pouco usual, né? O fonoaudiólogo que trabalha junto com os pacientes com esclerose múltipla, né? Mas é uma coisa que muita gente nem sabe o que é, né, Alice? O que exatamente faz o fonoaudiólogo? Sim, nós fonoaudiólogos cuidamos de todos os aspectos que envolvem a comunicação humana, ou seja, nós tratamos dos aspectos de produção da voz, também no que tange a articulação dos sons da fala, que no senso comum é chamado dicção ou pronúncia, também dos aspectos de conteúdo da fala, que está sempre mais relacionado às condições cognitivas e aspectos de linguagem. Além também de audição, não é? Ou seja, e trabalhos com escrita e etc. e tal. Tudo aquilo que envolve a comunicação. Você sabe que eu sou neurologista, né? Sim. Então... Bastante conhecido no nosso meio da esclerose múltipla. Então eu não posso deixar de comentar, né, um pouco da fala. A fala, ela tem uma coisa curiosa no cérebro, né? Ela nasce em 99,9% da população do lado esquerdo do cérebro. Ela é produzida quase sempre ali. Tem alguns canhotos, muito poucos, mas tem alguns que pode ser do lado direito, né? Sim, depende um pouco da dominância, não é? Depende um pouco, mas mesmo assim a maioria produz do lado esquerdo, né? Essa capacidade de transformar o pensamento em palavras, né? Eu pessoalmente, eu acho uma habilidade fantástica do cérebro essa, se a gente parar para pensar, né? Sim, e eu penso que assim, a fala é uma função crucial para nós humanos. Ninguém vive sem algum tipo de comunicação, não é? Pense assim, quando nós ficamos muito tempo sem conversar com pessoas, de modo geral, aquilo nos causa um certo desalento, até uma tristeza, não é? Isso comentando sobre nós, que temos as nossas faculdades relacionadas às habilidades de fala absolutamente perfeitas. Agora, pense nas pessoas que, por exemplo, têm esclerose múltipla, que podem apresentar prejuízos nesse sentido.
É extremamente complicado. Além de todos os enfrentamentos que eles precisam ter com relação à doença, ainda com dificuldade para se comunicar, dificulta um pouquinho mais. Quando a gente vai estudar do ponto de vista da evolução do ser humano antropológico, né? A fala, inclusive, foi um dos responsáveis, quando a gente desenvolveu essa capacidade para desenvolver o cérebro a ponto de nós termos o cérebro desenvolvido que a gente tem hoje, né? Então, a caixa vocal se desenvolveu junto com o cérebro e muito do cérebro se desenvolveu por causa dela, né? Sim. E até você comentando agora me remete aqui às dificuldades que os pacientes que são deficientes auditivos, que têm dificuldades muito graves, né? É um isolamento que essas pessoas vivem, né? Sim. Muito grave, né? E extremamente deletério para a sobrevivência, não é? O que eu disse, as pessoas... ninguém gosta de viver solitário. Sim. Né? E assim, e a comunicação deficiente, ela traz sim um certo nível de isolamento por algum motivo. É muito comum amigos, familiares e, enfim, cuidadores desses pacientes com esclerose múltipla se afastarem das pessoas porque não conseguem se comunicar de um modo efetivo. Muitas vezes não tem paciência, eu não entendo o que ele está dizendo, então não vou conversar com ele. Né? Então, essa pessoa vai ficando cada vez mais isolada e distanciada do mundo social por conta disso. É uma realidade. Mas, voltando na questão da fala na esclerose múltipla, o que são os problemas comuns? Quais que são as alterações que a esclerose múltipla pode levar na fala? Geralmente, o que a gente percebe são prejuízos na qualidade da voz. As pessoas podem apresentar vozes com um padrão rouco e, às vezes, soproso, não é aquela voz assim, muito soprosa, muito fraca, ou aquela rouquidão típica. Ou seja, esses são parâmetros de fala que acabam comprometendo a função. Ou seja, às vezes essas vozes são tão fracas, por exemplo, que as pessoas não compreendem o que as pessoas querem dizer porque o tom, o volume está muito baixo. Né? Que é uma outra característica vocal também. As vozes ficam tão fraquinhas que acabam sendo praticamente inaudíveis em alguns casos. Não é? Que fique claro aqui para as pessoas que nos acompanham que nós conversamos aqui sobre coisas que não acontecem com todos os pacientes de modo geral. E nem significa dizer que isso pode acontecer ao longo do processo da doença. Não é? Existem magnitudes de afetação de fala e de voz. Então, assim, não significa que a pessoa hoje fala muito bem, que amanhã isso ficará ruim e ela não mais terá condições de se comunicar pela oralidade, não é? Existem, como eu disse, várias formas de manifestação e outros tantos pacientes com esclerose múltipla jamais apresentarão qualquer déficit vocal ou de fala. Então, assim, o que quero que fique para as pessoas que nos acompanham aqui é que são possibilidades, não é? Não quer dizer que todos serão afetados, por isso que a gente está comentando aqui. E aí uma coisa que eu entendi, então, é que a pessoa tem que observar se ela está com o volume da voz, com a potência, baixo, né? O volume seria mexer no rádio, diminuir e aumentar o volume, né? É que volume, nós, em clínica, nós chamamos de intensidade da voz. Mas para ficar mais simples, para que todos possam entender o que nós conversamos, vamos chamar de volume. Ou seja, se a voz começar a ficar muito baixinha, alguma coisa está errada ali. Não é? Mesmo a rouquidão ou a soprosidade por mais de 10 dias já é um sinal de alerta. Significa que alguma coisa não vem funcionando bem. Porque rouquidão e soprosidade ela é possível para qualquer um de nós. Né? Ou porque você pode ter um estado gripal, pode ficar resfriado, uma laringite, mudança de temperatura ambiental. Tudo isso pode desencadear essa rouquidão. Estados vocais alterados por mais de 10 dias, como eu comentei, é um sinal de alerta e merece cuidado e avaliação. É importante conversar
com o seu neurologista a respeito disso, para que ele faça as considerações e, se for o caso, encaminhe para um fonoaudiólogo. Muito bem. E você comentou, né, de algum processo gripal, né, alguma Sim. coisa assim. E tem também quando a pessoa usa muito a voz, né, quando ela força a voz, que tem. Também, se falar por muito tempo, não é? É possível que a pessoa fique, sim, com a voz também alterada. Cantar fora do padrão também pode causar rouquidão. Outras tantas situações, por exemplo, torcida por algum evento esportivo, geralmente pode desencadear também um transtorno qualquer vocal, mas é passageiro, não é? E por que acontece essa rouquidão? Quando você dá um grito, por exemplo. Muito Gritou gol bem, lá. isso. Geralmente acontece assim, quando a gente grita, por exemplo, gol, as nossas pregas vocais, que são as estruturas que estão aqui localizadas dentro da nossa laringe, que é esse tubinho que todo mundo pode acessar quando coloca a mão no pescoço, não é? É uma estrutura cartilaginosa um pouquinho mais durinha. As pregas vocais estão dentro dessa estrutura e são elas que produzem a voz. Quando a gente grita, fala por muito tempo ou fala muito alto, qualquer coisa do tipo, essas estruturas, elas se encontram de um modo muito abrupto, ou seja, elas acabam ficando, de algum modo, machucadas, às vezes edemaciadas, inchadas, não é? E isso pode promover, então, a chamada rouquidão. Quando este trauma, digamos assim, é muito acentuado, o que pode acontecer é que a pessoa fique afônica, completamente sem voz. Então, nesses casos, a melhor forma de melhorar esse quadro é repouso vocal. É como acontece com todos nós. Se eventualmente temos uma noite mal dormida por algum motivo e etc e tal, no período da manhã a nossa voz está ruim, não é? Ou seja, faltou uma boa noite de sono ali. A voz está ruim, muitas vezes mais grave, mais grossa, não é? E assim, o repouso vocal, não só como uma boa noite de sono, mas simplesmente parando de falar por alguns momentos já pode ser bastante benéfico. Ajuda muito. E falando das alterações da fala, né, que a gente chama as alterações da dicção, né? Uhum. Tem uma série de alterações que até as pessoas têm, vamos dizer, de nascença, igual a gente fala, né? Sim. Pessoa que tem a língua presa, pessoa que tem alterações que não conseguem a fanhosidade, né? O Uhum. fanho, né? Os pacientes com esclerose múltipla podem desenvolver isso por causa da doença? Sim, sim. É um quadro subjacente aos aspectos neurológicos da doença. Eu costumo dizer que essas questões de articulação da fala, que é essa questão de pronúncia, ou dicção, como chamamos aqui, são elas que chamam mais atenção enquanto alteração na esclerose múltipla, porque elas acabam alterando o padrão de inteligibilidade. Ou seja, o ouvinte, as pessoas com as quais esses pacientes conversam, eles passam a não compreender o que eles dizem muito mais pelo padrão articulatório. As questões vocais, como eu disse, elas são ruins, sim, mas costumam ser menos prejudiciais à fala de modo geral. Ou seja, a pessoa ela pode falar um pouquinho mais baixo, mas aí é só alguém dizer, olha, você está falando muito baixo, né? Fala um pouco mais forte, a pessoa consegue corrigir por um tempo e aí a fala melhora um pouquinho. E, inclusive, a soprosidade e a rouquidão, ela é desagradável, né, para quem ouve, mas ela não chega a prejudicar por completo aquilo que a pessoa está dizendo. Já os aspectos de pronúncia, esses sim, esses costumam ser bastante prejudiciais às interações sociais. Porque as pessoas passam a não entender, né, dependendo do grau, né, de inteligibilidade, a pessoa não entende quase nada do que a pessoa diz. Então, assim, é um tipo de comunicação que não se deve admitir. Não é? Eu acho que não precisa chegar num momento como esse, não é?
porque, como eu disse, o ideal é assim, aos primeiros sinais de que algo não ocorre bem, procure alguém, né, que possa te encaminhar ou pelo menos te dar alguma orientação sobre o que fazer com aquilo. Eu vou só aproveitar, estou me lembrando aqui de um caso recente que eu tive, um paciente que de repente desenvolveu um sotaque de estrangeiro, Ah, sim, né? A gente chama de foreign accent, né? sim. Sotaque de estrangeiro, síndrome de sotaque de estrangeiro. De E origem neurológica também, não é? Sim. e realmente a gente não imagina que isso pode acontecer. Quando é Sim. com um familiar, acho que ele está brincando, Não, mas não, não. Isso é dependendo, a gente seríssimo. precisa considerar isso e procurar Exatamente. ajuda, né? Em esclerose múltipla, particularmente, eu nunca vi. Já vi em outros quadros. E às vezes sem nenhum outro comprometimento neurológico envolvido. Não é? Às vezes é apenas isso. A fala torna-se absolutamente estranha, parece que é um estrangeiro mesmo conversando. Mas em esclerose nunca observei, nunca tive essa experiência. E vamos comentar também de uma coisa que às vezes, né, não é a primeira suspeita, mas às vezes pode até fazer parte de um surto, que é quando o paciente começa a esquecer as palavras, né, que ele quer dizer, né? Me lembro até de uma amiga que eu tenho, né, que tem esclerose múltipla e que ela ia dizer, pega o copo para mim, ela falou, pega o colo para mim, e trocava as palavras naquela ocasião, né? Então essa coisa, ou então a pessoa quer falar uma determinada palavra e a palavra não vem na mente. Não palavras difíceis, palavras do dia a dia Do mesmo. cotidiano. Sim, às vezes acontece muito com nomeação. Por exemplo, a pessoa quer se referir ao copo e o nome não vem. O nome de alguém. E às vezes nome de pessoas próximas, né? Parente, pai, mãe, irmão, marido. O nome não vem. A evocação está prejudicada. Essas são as chamadas alterações de linguagem. Em esclerose múltipla, elas são mais raras. Não é muito comum de se observar, não é? Mas são possíveis, são possíveis. E isso prejudica ainda mais a comunicação, porque assim, o conteúdo da fala está prejudicado. A pessoa não sabe exatamente o que dizer. E esses prejuízos, muitas vezes, eles podem acontecer não só nesse aspecto de expressão, que é isso que você comenta, né? A pessoa queria se referir a algum objeto e saiu um outro nome, etc. e tal. Mas às vezes pode acontecer também para compreensão, ou seja, a pessoa pode não saber o que diz, mas também pode não compreender aquilo que ela ouve das outras pessoas. Esses comprometimentos de linguagem, eles são de fato terríveis, porque alguns pacientes eles têm a sensação de que realmente a palavra não vem, não é? Ou às vezes até o assunto por completo, né? As pessoas ficam ali perdidas. Elas às vezes têm essa noção, mas não conseguem fazer nada com isso. Essas sozinhas. são as afasias. São as chamadas afasias. E vou chamar aqui genericamente de alteração de linguagem, porque pode ser um outro tipo de alteração. Mas para nós é o que eu disse, a linguagem fica comprometida. Até agora nós comentamos a respeito de alterações relativas a como falar, né? Então, como é que se usa a voz, como é que se usa a pronúncia. A linguagem ela está relacionada ao que falar, ao conteúdo da fala, não é? E o que as pessoas que têm afasia podem fazer para melhorar isso? Bem, além de manter todos os tratamentos médicos, né, neurológicos sempre em ordem, não é? Ter sempre lá a sua visita com o neurologista em dia, ela precisa fazer fonoterapia, que é uma das coisas que auxiliam muito, né, nessa retomada. Geralmente, a reabilitação das afasias, elas são um pouco mais longas, não é? Não é tão rápido como costumam ser essas alterações que comentamos a respeito de como falar, não é?
elas costumam ser um pouco mais longas e os resultados dependem muito do processo, do caminhar da coisa, não é? Nem sempre nós temos 100% desse paciente reabilitado, ou seja, com suas funções de fala 100% ok, não é? Mas estratégias outras são disponibilizadas para eles e seus familiares e seus cuidadores e etc e tal, para que ele não deixe de se comunicar, não é? Ou seja, às vezes a pessoa não consegue se comunicar plenamente 100% pela oralidade, mas ele pode usar as chamadas pranchas de comunicação, que podem ser usadas impressas, não é em papel, mas podem ser usadas em computadores, em laptops, em celulares, etc. e tal. E essas pessoas conseguem se comunicar a partir dali. O que não pode acontecer é a última das últimas, né, das hipóteses, é deixar de se comunicar por algum problema. E esses pacientes que têm essa dificuldade de fala, só uma observação, né? Às vezes eles conseguem acessar outras áreas, né? Então, me lembro de pacientes, por exemplo, que não conseguiam falar, mas conseguiam xingar, porque é uma outra área do cérebro. Sim. E às vezes a família acha que a pessoa, não tem problema, ela consegue xingar, por que ela não consegue falar? Ou me lembrei também de um outro caso, de um paciente que só conseguia falar na língua materna dele, que era coreano. Ele esqueceu o português, né? Isso é muito comum, e a questão dos xingamentos são chamados jargões, não é? Então, existem pessoas que, de fato, ou são xingamentos ou são palavras-chave, né? Seja lá o que for, cada um tem uma dessas palavras, não é? Tem gente que fala, por exemplo, vou lembrar de um paciente atual, ele fica o dia inteiro falando Deus, Deus, Deus. Então, assim, é Deus para se referir ao copo, Deus para se referir à comida, Deus para se referir que está com sono. Ou seja, foi a única palavra que restou para ele ali. Acontece também. Sim. E uma coisa que eu sempre comento, né, de todas essas alterações, tem uma alteração que eu, como neurologista, considero muito perigosa, que é quando o paciente começa a ter os engasgos. Sim, esses de fato são extremamente preocupantes. Esses são ser vistos ainda mais rapidamente do que os problemas relativos à fala. Porque são as disfagias, né? O Sim. Paciente não engasgos comuns, né? Que qualquer um pode ter quando está falando e com pressa, comendo, bebendo água junto, né? Mas aqueles engasgos que chamam a atenção, né? Eles podem representar também um comprometimento neurológico e a pessoa pode até chegar a ter uma pneumonia por conta disso, né? Sim. Às vezes vão a óbito, não é? Por conta dessas tais pneumonias, não é? E como que a gente lida com essas são chamadas disfagias, não é isso? Sim, são chamadas disfagias. Essas disfagias, elas são extremamente comuns em esclerose múltipla. O que pode acontecer começa assim de uma forma insidiosa, ou seja, o paciente refere no início uma certa dificuldade para mastigar, alimentos em consistências mais duras, né, os alimentos mais sólidos. Depois eles referem dificuldade para a deglutição desses alimentos, às vezes dificuldade para engolir comprimidos, né? Os remédios que são prescritos, muitas vezes eles reclamam que o remédio simplesmente não passa pelo esôfago, ou em outras situações eles ficam presos, né? As pessoas referem que eu estou com uma sensação de que tem alguma coisa presa na minha garganta. Pode ser alimento sólido, líquido ou pastoso, comprimidos e muitas vezes saliva. Aliás, é importante comentar que essas pessoas podem manifestar os engasgos não só com alimentos, mas com saliva também. Ou seja, eles chegam no consultório e dizem assim, mas eu engasguei com nada, né? Não estava comendo nada, não estava fazendo nada e engasguei. Não é, porque engasgou com a própria saliva. Ou seja, o disparo do reflexo da deglutição não está presente. Então, duas condições podem acontecer. Ou a saliva chega a escapar pela boca, ou seja, a pessoa baba, não é?
ou essa saliva, ela simplesmente escorrega, né, adentra pela parede da faringe e por tentar tomar a via errada e ir no sentido da laringe, a pessoa acaba engasgando e apresentando tosse. Então, assim, sinais de alerta. Não consegue mastigar, não consegue deglutir, tosse durante a refeição ou logo após a refeição. E os próprios engasgos, não é? Já são sinais de que alguma coisa relativa à deglutição não está funcionando bem. É preciso reabilitar, não é? Para que isso não ocorra mais e para que a pessoa consiga manter a sua alimentação pela boca. Porque eu não sei como é a sua experiência ali, mas geralmente se o paciente chega para você num estado extremamente grave, você nota que ele não tem a menor condição de continuar a se alimentar pela boca, às vezes a sugestão médica é de uso de sonda, né? E é muito negativo, muito atrapalha, né? Sim, é uma experiência péssima, né? Porque assim a pessoa passa a não sentir os sabores, não é, dos alimentos, e nós todos sabemos que o ato da alimentação é extremamente prazerosa. Então os pacientes reclamam muito, além de todo o desconforto, né, que uma sonda pode desencadear. Então, assim, aos primeiros sinais é preciso que tome providências no sentido de reabilitar e tentar o mais rapidamente possível retomar a alimentação pela boca de modo seguro, não é? E uma coisa que você comentou também a respeito da baba, né? Sim. É uma coisa que muitas pessoas consideram normal, isso. Não é. E é algo que precisa ser avaliado e Sim. tem tratamento, inclusive, claro, né? Sim, existe. Eu sei que alguns medicamentos acabam exacerbando a produção da saliva, mas via de regra, excesso de saliva dentro da boca, inclusive escapando pelos cantinhos, né? Pela comissura labial, isto não é normal. Isso deve ser avaliado e tratado. Então, o paciente na presença de alteração da voz, né, que é a disfonia. Disfonia. Na alteração da articulação das palavras. Em associação com o problema vocal. Que é a disartria. É a disartria. Com dificuldades de encontrar as palavras, falar ou compreender, que é a afasia. A afasia. Ou com engasgos frequentes, com perda da saliva através da babação, né, que é a disfagia. O que essa pessoa deve fazer, Alice? Bom, imediatamente, como eu disse, converse com o seu neurologista e, o mais rápido possível, procure um fonoaudiólogo para iniciar a reabilitação. Porque, assim, esses casos, via de regra, em alguns momentos, eles até apresentam algum tipo de melhora por conta de medicamentos. Mas o medicamento, por si só, ele não resolve nenhuma dessas instâncias. Então, assim, é preciso, sim, fazer vários exercícios com a musculatura envolvida nessas funções de fala e de deglutição, para que essas funções sejam retomadas com sucesso. Claro que a medicação ajuda muito, é o que eu sempre digo aos pacientes. Não há reabilitação bem-sucedida se ele não estiver no estado optimal do ponto de vista dos medicamentos. Muito obrigado, Alice. Foi muito bom o nosso papo. Um prazer. Muito, muito, muito bonito o seu trabalho. Meus parabéns, viu? Obrigada.